características tanto de renda fixa quanto de renda variável em um único produto. Na prática, o COI pode ser aplicado em diferentes ativos, como ações, moedas, commodities, entre outros. A rentabilidade do COI pode ser atrelada a diferentes indicadores, como a inflação, a taxa de juros ou o desempenho de determinado ativo financeiro. Além disso, o COI pode ter diferentes estruturas de remuneração, que podem incluir uma taxa pré-fixada ou pós-fixada. O investidor deve escolher o COI de acordo com seu perfil de investimentos. Quais foram os fatores que fizeram essas operações elas desempenharem e por que surpreenderam o mercado financeiro? Business traz panoramas, resultados, prospecções e expectativas de companhias listadas no mercado. BMC News. Informação que gera valor. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés e sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. BMC News. Informação que gera valor. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao BMC Stock. Uma ótima tarde para você que acompanha a programação da BMC News. Vou contar aqui que nós acabamos de gravar o senhor Carlo Caucci, um programa incrível, BMC Talks, então vocês mal perdem aí por esperar muita coisa interessante sendo produzida aqui nos estúdios da BMC News para, claro, atender a demanda da nossa audiência, do público que, claro, busca pelo melhor conteúdo possível aqui sobre o mercado financeiro, sobre economia e, claro, negócios, tanto no Brasil quanto no mundo. Aqui para o mercado brasileiro, nós estamos nessa segunda-feira, começando com talvez um pé meio direito. Começou meio mal, a gente teve dados divulgados aí para a economia chinesa, para a economia brasileira, que não vieram tão atrativos, tão interessantes. No entanto, estamos galgando algumas posições, algumas colocações. Passamos a maioria do dia em patamar negativo e agora estamos aos poucos virando esse cenário, virando um pouco o nosso humor e já estamos aqui com o Ibov no positivo, voltando a subir e, é claro, aqui ó, nos 117 mil pontos neste momento, nessa segunda-feira, dia 17 de julho, exatamente 13 horas e 34 minutos. Muita coisa para acontecer, eu tenho diversas notícias interessantes. Já começamos a temporada de divulgações de balanços operacionais lá nos Estados Unidos, que sim, deve influenciar bastante aqui os humores do mercado brasileiro. Já estamos, basicamente, traçando algumas perspectivas, principalmente para o setor bancário. Normalmente nós temos o que é dito como uma prévia dos resultados desse setor no mercado brasileiro, quando a gente olha para os resultados dos Estados Unidos. No entanto, podemos ter sim algumas divergências pelo momento vivido pelo setor bancário nos Estados Unidos. Muita pressão, alta taxa de juros, não estavam acostumados a lidar com esse tipo de cenário e tivemos diversas instituições, principalmente aquelas menores, de menor escopo ou, claro, de menor tamanho, quebrando, encerrando as suas operações, se mostrando insolventes e, claro, tendo de ser atendidas, salvaguardadas pelos fundos ali de manutenção do setor e, claro, por outras instituições maiores. Então, tivemos um balanço, um tremor, um terremoto ali no setor bancário norte-americano e, aparentemente, pelo menos os principais resultados que nós já tivemos acesso vieram acima das expectativas, trazendo um pouco mais de alívio, também um pouco mais de perspectivas positivas. Olhando para o cenário estrangeiro, nós temos, como eu disse, dados divulgados para o mercado chinês. Na China, o produto interno bruto cresceu 6,3%. É um crescimento absurdo em comparação, claro, com dados brasileiros. Daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre isso.
Mas trazendo aí o primeiro trimestre como comparação, tivemos um crescimento de 1,9% e já foi sim um crescimento muito expressivo. Na China, 6,3% no segundo trimestre de 2023 em relação ao ano anterior, ou seja, nos dados comparativos de trimestre contra trimestre de 2022. Abaixo, no entanto, das perspectivas do mercado, que projetavam um crescimento ainda maior de 7,3%. Então, 6,3% está bom, mas não está o suficiente, pelo menos no mercado internacional, que projetava um crescimento ainda maior no mercado aí para esse período. Além disso, as vendas do varejo subiram 3,1% em junho na comparação anual, também frustrando o mercado, que estimava um crescimento de 3,2%. O destaque é muito positivo, no entanto, e que traz dificuldade para a leitura dos dados para a economia chinesa, fica com a produção industrial, que teve uma alta de 4,4%, bem acima do consenso do mercado, que era de 2,7%. Os dados pressionaram os mercados internacionais pela manhã. Os principais índices norte-americanos iniciaram a semana em queda e o Ibovespa se aproximou do 1% também de queda no início das nossas negociações. E agora, como eu mencionava, conseguimos virar essas expectativas. O mercado está ficando com um pouco mais de bom humor. 0,4% em estabilidade, mas quem já perdeu quase 1% durante o dia, sim, um bom resultado, um baita resultado para começarmos esta semana. Tivemos os dados os dados de inflação da Europa vão sair ainda nesta semana. Os dados do PIB da China, que não agradaram muito, pressionaram um pouco a negociação da commodity metálica, o minério de ferro lá nos portos da China. No entanto, essa pressão ela foi se arrefecendo conforme o tempo foi passando e não fechamos com muita queda para o minério, não. No entanto, nós tínhamos Vale aqui no nosso mercado brasileiro reagindo de forma bem negativa, com quase 2% de oscilação negativa. Vamos dar uma olhada agora. Já reduziu bastante, 1,15% de queda. No entanto, Vale aí ainda pressionando, fazendo peso para o Ibovespa. Petrobras, outro grande ativo na composição do nosso índice, também no negativo, 0,65% para Petri 4, Petri 3, 0,15%. A VEG, 1,72% de queda, deve ser uma das primeiras companhias a divulgarem os seus resultados aí do dia 18 para frente. Nós temos Indústrias Home, vamos ter também Santander divulgando bem no comecinho da temporada de resultados. VEG deve ser uma das primeiras companhias a apresentarem os seus balanços operacionais para esse segundo trimestre de 2023. Então, temos aqui nos maiores ativos negociados, Petrobras, Vale e VEG aqui se destacando. Não é um participante recorrente dos maiores ativos negociados, os ativos com maior negociação no mercado, mas o volume hoje está baixo, não tem muita negociação, 6 bilhões 740 milhões de reais aqui negociados apenas para o Ibovespa, é abaixo dos padrões, pelo menos se a gente olhar para as últimas semanas, está dentro ali da média. A gente está com pouca negociação nesses últimos dias. Então, nós temos aqui também, do lado positivo, nós temos Lojas Renner, BB Seguridade, que apresentou as suas prévias operacionais para esses últimos meses, para o mês de maio mais especificamente. BB Seguridade 0,16% de alta. Nós temos também aqui a Azul, que concluiu a emissão de novos títulos de dívida lá no mercado externo e, claro, está sendo alvo de muitas críticas, principalmente das agências de rating de crédito, por substituir uma dívida e, claro, gerar certas preocupações, claro, nos cessores dessas dívidas para a Azul. No entanto, o mercado viu com boa perspectiva. A Azul trocou uma dívida mais cara por uma mais barata e agora subindo 1,71% no mercado no dia de hoje. Itaú e Localiza completam aqui os ativos mais negociados do Ibovespa. Na nossa variação diária, nós temos aqui fazendo pressão positiva e, claro, participando dessa virada de chave, virada de sinal do Ibovespa, a Raízen em 3,43%, Redditor com 2,53%, CVC que andava meio mal das pernas, agora recuperando um pouco do valor, 2,30%, CVC, no entanto, ainda nutre aí um resultado negativo no mês, 11% de queda ainda neste mês de julho. Acompanhando aí também as quedas em Azul e Gol, depois de diversas revisões das principais casas do planeta, indicando que as companhias não eram as melhores
as melhores opções para investimento no setor e, claro, apontando certa instabilidade nos balanços operacionais, o que pode não ocorrer com outros players internacionais. Aqui no Brasil a gente só tem esses dois, pelo menos olhando para companhias listadas na Bolsa de Valores e, claro, gerou um pouco de desconforto dos investidores. Eles começaram, claro, a vender os papéis. Tivemos uma pequena correção, eu digo pequena porque o resultado no ano ainda é expressivo, mas tivemos uma baita de uma correção aí para Azul, Gol e CVC neste mês de julho. Para a BTG Pactual, 1,97%. Daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre os bancos, mas praticamente todas as instituições, as principais, pelo menos, instituições financeiras brasileiras que estão aqui listadas no mercado brasileiro, pelo menos na nossa carteira aqui do Ibovespa, estão no patamar positivo no dia de hoje. Continuando nossa visão negativa, nós temos Localweb 4,11%, alguns relatórios apontando que o resultado do segundo trimestre não vai agradar, vai ser fraco e o mercado já olhando para frente e fazendo, claro, uma antecipação dessas divulgações. As principais casas indicam esses resultados mais fracos no segundo trimestre, no entanto, ainda estão otimistas com as operações da companhia para o médio e longo prazo. Então, Localweb 3,98% destaca o relatório emitido pelo BTG Pactual. Multiplan também 2,10% de queda, VEG com 1,64% e Cyrela 1,28%. Para o setor de construção, nós também temos algumas revisões em alguns relatórios, também revisão de preço-alvo, revisão, claro, de estimativa, de recomendação para o papel de EZTEC. Daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre isso. Mas trazendo aqui de volta ao nosso mercado brasileiro, falando um pouco sobre os motivadores dessa forte queda pela manhã, nós tivemos os dados do IBC-BR divulgados hoje pela manhã pelo Banco Central. O índice de atividade econômica do Banco Central, o IBC-BR, como eu mencionava, apresentou uma queda de 2% em maio de 2023 frente a abril. Uma queda muito expressiva, 2% no intramês, entre um mês e outro. Alguns segmentos da economia, no entanto, eles escaparam desse movimento contracionista. A produção industrial e o volume de serviços cresceram no período com altas consecutivas aí de 0,3% e 0,9%, respectivamente. Indicadores menores do que o esperado podem indicar uma pressão sobre a política monetária aí do Banco Central. Já a prévia do PIB apresentou uma alta de 2,15% no quinto mês do ano, na comparação com o mesmo período de 2022. No acumulado de 12 meses, a alta é de 3,43%. Lembrando, o PIB do primeiro trimestre veio alto, veio bem acima das expectativas, 1,9%, puxado principalmente pelo agronegócio. Nessa divulgação do IBC-BR, nós tivemos o agronegócio menos participante, menos influenciando muito menos os dados gerais da economia brasileira. Então nós temos aí o agronegócio perdendo um pouco de força, inclusive algumas casas brincando que o agro sim é muito forte, mas não é milagroso. Estamos abaixando o ritmo, pelo menos olhando para esse segundo trimestre. O resultado ainda para o final do ano projetado pelo mercado é positivo, acima de 2%, inclusive com revisão no dia de hoje. Nós tivemos novamente a divulgação aqui do Boletim Focus, que é divulgado toda semana nas segundas-feiras, um apanhado de expectativas do mercado, e o PIB para 2023 foi revisado para cima pelo mercado. As expectativas voltaram a crescer. Isso lembrando ali próximo da divulgação do IBC-BR, pode ainda não ser impactado por essa última divulgação da prévia do PIB. No entanto, o mercado aqui projetando um crescimento de 2,24% no agregado de 2023. Então, temos essas opiniões. Não são opiniões, os dados eles estão aí lutando contra essas perspectivas um pouco mais positivas, vieram abaixo inclusive do piso das expectativas levantadas pelo broadcast. Vamos aguardar os próximos dados, a divulgação efetiva do PIB do segundo trimestre, claro, tentar traçar aí um ritmo, um rumo para a economia brasileira. O mercado está projetando 2,24 no final do ano e esses dados eles vieram aí um pouco abaixo do que nós esperávamos, mas lembrando, não são os dados definitivos, é o índice de atividade e os dados do PIB divulgados aí pelo Banco Central são outra coisa. Então, vamos aguardar, vamos tentar projetar, claro, sempre com muita calma e tentando desviar aí dos ruídos do mercado. Esses dados em específico, juntos aí com os dados do PIB da China, eles pressionaram bastante o mercado, mas como eu mencionava, nós já viramos o sinal longe da mínima do dia, quase encostando aqui na máxima, com 0,04% de alta. Estabilidade para o índice, mas quem perdeu aí quase 1% durante toda a manhã, está estável, está em patamar positivo, já é uma grande conquista para o nosso índice. Falando sobre ativos específicos, o noticiário corporativo
Lojas Marisa anunciou um fechamento de 88 lojas com uma geração de caixa negativa durante o segundo trimestre de 2023. Um número menor do que a previsão original, que era de fechar 92 lojas. De acordo com a companhia, alguns pontos foram mantidos devido à identificação de melhorias operacionais, ou seja, aquelas lojas com geração de caixa negativa estavam aí na linha de frente, estavam aí para serem cortadas do portfólio da companhia. Algumas conseguiram melhorar as suas operações já nesse segundo trimestre e foram salvas desse corte que, claro, ainda chegou a mais de 80 lojas. Cerca de 44 milhões e 500 mil reais foram investidos para o fechamento dessas unidades, 16% menor do que o previsto. A varejista projeta ainda ganhos de EBITDA de aproximadamente 40 milhões em 2023 e de 60 milhões por ano a partir de 2024. Após o fechamento das lojas, a Marisa ficou com 246 pontos em operação e, de acordo com a companhia, o plano para as lojas que ficaram visa maximizar a produtividade e os resultados operacionais com o apoio do braço digital e inovações em seu modelo de negócios. A execução bem-sucedida, segundo a companhia, do plano do fechamento de lojas e de redução de despesas é um importante passo para o fortalecimento da sustentabilidade do negócio da Marisa, afirmou a companhia, como eu mencionei, em comunicado emitido ao mercado. Com a conclusão do fechamento das lojas, a Marisa terminou a primeira etapa do seu processo de redução de despesas gerais e administrativas, que tem como objetivo viabilizar a geração de caixa adicional de 35 milhões de reais por ano. Junto com esse plano, a companhia também anunciou que conseguiu renegociar 90% das suas dívidas com os fornecedores e 97% das dívidas relacionadas a parceiros de revenda. A empresa também assinou novos contratos de aluguel com 80% dos proprietários de imóveis. Então, uma notícia bem positiva, esse primeiro passo, essa primeira etapa da reestruturação de Marisa. O ativo respondia de forma muito positiva. Se nós esticarmos aqui o setor de varejo, vemos que é um dos principais destaques aqui, se eu conseguir encontrá-lo. No entanto, não está, acho que nas minhas somas aqui, no meu agregado. Eu abro daqui a pouco aqui no nosso mapa de calor, inclusive também aqui no gráfico da Neológica. Nós conseguimos colocar aqui a Marisa e selecionar o ativo de Amar 3. Nós podemos identificar essa alta superior a 10%. Estava em 7 antes de eu começar o programa, estica um pouquinho mais, mas já chegou a oscilar acima desses 10%. Nós vemos aqui o ativo de Amar 3 neste momento. Se o meu telão conseguir me ajudar, senão a gente traz aqui essa tecnologia azteca chamada Mouse. Não sei se vocês estão familiarizados com ela. Nós temos aqui Amar 3 na semana subindo 10,1%. No caso, só tem o dia de hoje para agregar. Nós já vimos aí o ativo sendo negociado a 88 centavos. Neste momento, 0,87. É um patamar que o ativo já caiu bastante. Nós tínhamos aí o ativo recentemente aí em 2021 negociando ali próximo dos R$10. Se nós esticarmos um pouco mais para trás, em 2020, acima dos R$14, agora 87 centavos, passa assim por maus bocados. No entanto, ensaia aqui, teoricamente, uma recuperação. Daqui a pouco a gente dá uma olhada no gráfico de Marisa para ver se são mais informações positivas ou negativas para o ativo. Já que eu falei de gráfico, vamos, claro, continuar a nossa programação e trazer um dos primeiros convidados aqui na nossa programação. Eu gostaria de convidar Lucas Florencio, analista técnico, analista gráfico aqui na nossa programação. Muito obrigado pela participação. É sempre um prazer receber você e todo o pessoal aí da empresa. Eu que agradeço, Gabriel. Obrigado aí mais uma vez pela oportunidade. O prazer é todo meu. É sempre um prazer estar com vocês e contribuir um pouco com o nosso conhecimento. Maravilha. Lucas, o Ibov ensaiou, foi para baixo, agora voltou a estabilizar. Então, notícias positivas aí, pelo menos para o investidor mais otimista. Nós tivemos dados que não foram muito bem recebidos no comecinho do dia, abrimos no negativo, praticamente todos os mercados estavam no negativo ali no comecinho da manhã, Estados Unidos, os futuros também operando com quedas, o mercado asiático fechou ali, pelo menos olhando para a China, com bastante queda. O Ibov ensaiou essa queda atingindo ali quase 1% de oscilação negativa e agora volta à estabilidade. Eu gostaria de perguntar novamente aqui, eu sempre gosto de começar essas nossas conversas falando sobre o nosso principal índice acionário.
conseguimos aí manter, mesmo com alguns dados negativos sendo divulgados, um pouco de perda de força aí para o índice acionário nos últimos dias, conseguimos aí manter esse alto patamar do Ibov, pelo menos próximo ali dos 117, 118, 119 mil pontos. A gente consegue já tirar algumas informações aqui do nosso índice, a gente bateu, voltou e mantivemos aí praticamente uma lateralização no curtíssimo prazo nessas últimas negociações do nosso índice. Exato, no mercado, eu vou compartilhar minha tela aqui com você, Gabriel, Fique à para vontade, mostrar por favor. o meu gráfico. O mercado hoje, ele praticamente devolveu totalmente a queda no início do dia, né? Depois aí de a bolsa no Japão, na Ásia ali fechada, a China com resultados do PIB, a Europa aí também abrindo um pouco negativa, assim como você comentou, e o mercado aí fez esse movimento um pouco mais atrasado por causa da nossa abertura, mas hoje ele devolve praticamente 100% aí do movimento, numa região de fundo de uma lateralização do gráfico diário, aqui formando agora uma figura de acumulação de força, né? Percebe que o mercado ele respeita muito bem essas regiões e toda vez que ele tentou fazer o rompimento para corrigir aí um pouco mais abaixo dos 116, 115 mil, o mercado ele respondeu com uma pressão de compra nesses 2 dias aqui, quando ele testou essa área da região dos 116 mil e meio, né? Isso aconteceu no dia 11/7 e agora também novamente no dia de hoje, né? Então, eu costumo dizer que essa região aqui teve interesse de compra, então o mercado sentiu essa pressão de compra nessa área de fundo e responde aí exatamente por conta dessa situação. Mas se olharmos aqui para trás, nós temos uma região de resistência por volta de 119.900, 120 mil, uma região que foi responsável por jogar o preço basicamente lá para a casa dos 96 mil, então chama atenção essa área, uma vez que o mercado está distante, né, o preço no dia de hoje, nessa lateralização que vem acontecendo nos últimos dias, está distante da sua média de 200 períodos, que é uma média central aqui, que está por volta dos 110 mil, né? Então isso dificulta um pouco o mercado a conseguir ganhar essas máximas, romper essa região de topo, e aí se ele conseguir romper essa região de topo 120 mil, podemos projetar aí um próximo alvo para os 123.500 e depois, se o mercado continuar com fluxo comprador até os 130, né? Acredito que o mercado possa fazer algumas realizações, né, até que isso aconteça, mas vamos acompanhar como é que vai ser os próximos dias. Por enquanto, o mercado não pode perder realmente essa região de 115 mil para se manter nessa alta constante. Maravilha, então, investidores que nos assistem, fiquem atentos, anotem aí pelo menos esses patamares ou façam as próprias projeções. Sei que tem bastante gente que nos acompanha pelo Profit da Anelógica, está ali montando as suas operações, acompanhando a programação da BMC News. A gente traz, claro, os principais especialistas do mercado para tentar traçar umas projeções aqui para o nosso índice acionário. Realmente o índice nos últimos dias dando uma lateralizada, pelo menos segurando esses patamares de preço. A gente vê bastante oscilação, não é que o índice está estagnado, parado, mas quando sobe 1,5, cai 1,5, quando sobe 2, cai 2. Então a gente tem bastante movimentação no mercado, mesmo com um pouquinho menos de volume aqui no nosso índice acionário, mas mais ou menos na mesma faixa aqui de preço. E aí, falando sobre ativos específicos, eu gostaria de tentar tirar algumas dúvidas. Eu sei que tem bastante gente animada ou ressabiada nos acompanhando em casa. Temos neste momento Lojas Marisa, 8,86% de alta, já bateu nos 10% de alta. No entanto, aqui a gente vê que o ativo ele está bem descontado se compararmos a patamares de 2022, 2021 e principalmente a 2020. Tem alguma expectativa? A gente consegue já dizer que o ativo ele possa se recuperar aí, continuar esse movimento de alta, ou essa oscilação bem forte que a gente viu nos últimos pregões, ela tira um pouco desse ânimo, tira um pouco dessa euforia, pelo menos com o ativo de Marisa? Eu sempre gosto de tirar essas dúvidas sobre ativos que estão em alta, porque o pessoal que está em casa pode ali estar cogitando como uma opção de investimento, falando, não, a Marisa agora está se reestruturando, está melhorando as suas operações, pode sim ser uma alternativa de investimento. Olhando para preço de tela, olhando para gráfico, dá para ficar animado aqui com o Marisa? Porque eu abri aqui um pouquinho antes e o negócio aqui não estava muito bonito, viu, Lucas? Bom, eu vou mostrar aqui o meu gráfico para você, Gabriel. Deixa Fique eu à vontade, tentar por ajudar favor. aí em relação ao ativo. Marisa realmente teve uma desvalorização significativa, aí, baseado também nas questões de fundamentos da empresa e, obviamente, também pelo cenário que nós vivemos em relação à taxa de juros, que impacta diretamente no varejo, e a questão global, aí, que nós temos uma inflação global aí, que mexe aí com o mercado, não somente lá fora, mas também aqui em relação ao Banco Central, como é que vai ser aí
a postura do Banco Central em relação à taxa de juros, isso impacta também ao ativo, né? Mas olhando para o gráfico aqui, a gente não, assim, consegue ficar um pouco otimista se o mercado de repente ele conseguir romper a região a máxima desse candle semanal, que seria por volta de 92, 95 centavos, e a análise técnica, ela tem alguns princípios, né, e nós podemos projetar aí um alvo baseado nessa última perna de alta que teve aqui pelo gráfico semanal, que iniciou por volta ali do início de junho, né, para conseguir aí replicar até 1,25 e, quem sabe, aí até a região de 1,50, que seria o topo anterior, né, essa área aqui onde o mercado teve um início de uma queda desse movimento, né, fez um topo menor do que o topo anterior, tentando aí, não tinha muito para onde cair, o mercado faz uma reversão dessa região de topo e agora se sustenta pela média de 20 períodos do gráfico semanal, e se essa média de 20 períodos respeitando ela, podemos projetar esse alvo aí para esses pontos de 1,25, 1,50, né? Porque a média, você percebe que o preço respeita muito a média de 20 períodos aqui, então ela funciona como suporte para a gente. No gráfico diário, também o gráfico diário confirma para a gente aí um possível alvo para a região de 1,20, 1,15, né, que seria a região da média de 200 períodos, e ela que mostra para a gente essa tendência forte de queda aí que teve lá no início dos 12, 13 reais, tá? Mas confesso para você também que o ativo aí é um ativo com valor pequeno, um ativo que tem uma liquidez provavelmente reduzida, então assim, a gente tem que ter um pouquinho de cautela pensando aí na questão de alocação de patrimônio, de repente alguma especulação mais para longo prazo, juntando com fundamentos, pode ser aí dá para tirar alguma valia dessa questão, mas não dá para ficar muito otimista não com o ativo por conta dessas questões que você comentou. Está na mesma categoria ali do pessoal que está cogitando Americanas como uma boa alternativa de investimentos. Americanas faz alguns movimentos ali erráticos de curto prazo, mas são dois ativos com baixa liquidez, como você bem mencionava, estão em um mau momento, são de um setor bem sensível à macroeconomia, taxa de juros, podem sim desempenhar uma leve recuperação, mas mais no caso aqui de Americanas, nós não temos ela em nenhum índice, está longe aí da visão dos institucionais, dos grandes investidores, é papel mesmo para quem está projetando aí uma especulação, está querendo colocar aí algum dinheiro para uma especulação de curto prazo ou pegar algum movimento de correção. No entanto, são ativos, como você bem mencionava, perigosos, não merecem aí uma exposição muito grande de patrimônio. Lucas, muito obrigado pela participação no dia de hoje. A gente tirou algumas dúvidas, uma participação um pouco mais rapidinha, só para dar uma olhada aqui nos principais destaques. Falamos sobre o Ibov, que é o nosso principal índice acionário, também sobre praticamente aí o ativo do dia, Lojas Marisa, indicando essa reestruturação, essa primeira etapa. Eu gostaria de agradecer imensamente Lucas Lourenço, analista da Guide Investimentos. Seja sempre muito bem-vindo aqui à programação da BMC News, em especial o BMC Stock. Eu vou puxar o saco no meu programa, mas aí está liberado para participar sempre aí que estiver disponível de toda a nossa programação. Eu agradeço mais uma vez, é um prazer enorme, obrigado aí pelo convite, obrigado pela parceria e nos vemos numa próxima oportunidade então, Gabriel. Um abração, um ótimo trabalho. Tchau, tchau. Maravilha, um ótimo trabalho para ti, para todo mundo que está nos assistindo, pode estar trabalhando ali com o fone de ouvido escutando a programação da BMC News, atento ao que está acontecendo no mercado financeiro brasileiro. E como eu mencionava, só uma última atualização antes do nosso intervalo comercial. O Ibov mantém patamar de estabilidade, 0,06%, mas chegou a perder bastante valor no dia de hoje. Então, nós tivemos o Ibovespa caindo bastante por conta de divulgação dos dados da economia chinesa e também aqui do IBCBR, prévia do PIB brasileiro, que não animou tanto o mercado. E nós temos aqui o Ibovespa recuperando esse fulgor, essa energia. Para o mercado norte-americano, nós também temos aí um resultado positivo, aquém do que era apresentado no começo do dia. Temos neste momento os 3 principais índices norte-americanos em patamar positivo. A gente vai para um rápido intervalo, mas na volta, claro, tem aqui continuação do nosso BMC Stock, mais convidados, grandes especialistas do mercado e, claro, as principais notícias do dia, o que está movimentando o mercado financeiro brasileiro. O que impacta a economia e o mercado global. Olá, muito bom dia para você que está aqui ligadinho na BMC News. Em tempo real, a abertura e a variação dos ativos na Bolsa de Valores. Notícias internacionais. Toda uma discussão aí referente à demanda chinesa. Paula Moraes e especialistas de diversas áreas te explicam os acontecimentos do dia. De segunda a sexta, às 9h30. BMC News. Informação que gera valor. Conheça a Brasil Paralelo,
O único streaming que oferece uma experiência completa, que começa antes de cada filme com a sinopse em vídeo e continua depois que os filmes acabam com as análises e podcasts sobre o que acabou de assistir. Somos o grupo de comunicação que produziu Brasil, A Última Cruzada, a série de história que mudou a forma do brasileiro olhar para o seu passado. Junte-se às mais de 600 mil famílias que assinam a BP. Entre no site brasilparalelo.com e faça sua assinatura. O movimento nacional pela vacinação continua. Agora é hora de vacinar contra a gripe. Informe-se e procure uma unidade básica de saúde e atualize a caderneta de vacinação. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés e sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. BMC News, informação que gera valor. Sejam bem-vindos novamente ao BMC Stock, principais notícias do mercado financeiro brasileiro, principalmente no mundo corporativo, trazendo agora uma atualização sobre Banco Paine. Aprovou em Assembleia a distribuição de juros sobre capital próprio no valor bruto total de R$ 18.448.422,55. Esses 55 centavos são muito importantes para a gente atualizar aqui. Quem sabe vai fazer a diferença aí no bolso de algum dos investidores, que representa, claro, um valor bruto de 10 centavos por cada ação ordinária e cada ação preferencial. O crédito dos juros sobre capital próprio ocorrerá no dia 10 de agosto de 2023 e vai considerar a posição acionária do dia 31 de julho de 2023. A partir do dia 1º de agosto de 2023, inclusive, as ações da emissão da companhia serão negociadas ex-direitos a juros sobre capital próprio. O pagamento dos juros sobre capital próprio será realizado através da instituição depositária das ações, a Itaú Corretora de Valores S.A., mediante, claro, o crédito automático para acionistas que já tenham se cadastrado ou, claro, o cadastro atualizado junto ao Itaú Corretora de Valores. Com a perspectiva de conta bancária, a respectiva conta bancária, os acionistas que não tenham feito essa indicação, esse cadastro, deverão se dirigir a uma agência do Banco do Itaú, munidos de formulário cadastral, CPF, RG e comprovante de residência para atualizar os seus dados cadastrais. Lembrando, claro, é sempre muito importante ficar atento a essas metodologias de pagamento de JCP, de juros sobre capital próprio, para você, investidor, claro, não se distrair e não perder essa oportunidade. E, claro, destaque até o final do mês para ainda conseguir aí comprar os ativos com direito a JCP, ou você que ainda tem os ativos, claro, de Banco Paine, manter na carteira se quiser receber esse tipo, claro, de bonificação, esse tipo de pagamento de juros sobre capital próprio do banco. Tem algumas atualizações, nós temos aqui a JSL, que anunciou hoje pela manhã a compra da FSJ Logística por 108 milhões de reais. Anunciou aí hoje essa aquisição e afirma que a companhia expande as suas operações de transporte rodoviário de cargas fechadas para o varejo e comércio eletrônico, aliado, claro, à estratégia da JSL de consolidação no setor de logística. A JSL reagiu bem aqui à notícia, não tem muito movimento, apenas 1% de alta aqui para JSL, 1,46%, no entanto quem sofre é a Holding, 0,89% de queda para a Simpar. Muito se discute o patamar de endividamento da Simpar, para além, claro, das suas subsidiárias, das suas controladas, inclusive dentro do portfólio da companhia, um peso ali maior sobre Movida, que tem operações um pouco mais contestadas pelo mercado em geral.
quando a gente vai para Vamos, quando a gente vai para JSL e outras companhias aí da Hold, a gente tem um cenário um pouco mais estabilizado, mas se critica, claro, muito o patamar de alavancagem, de endividamento da Simpar e, claro, as operações de Movida. A gente vai continuar acompanhando e, claro, trazer a completude dessas informações. Eu mencionava aqui que nós temos a Localweb entre os principais ativos em queda, 4,11%, com algumas casas já indicando a possibilidade de termos os resultados do segundo trimestre mais fracos do que o projetado ou bem fracos aqui em comparação a outros trimestres. As perspectivas, pelo menos para as principais casas do mercado, em especial o BTG, são positivas. No entanto, o segundo trimestre aqui da companhia não deve ser muito animador. Por isso que o mercado aqui até reage de forma um pouco mais intensa à divulgação a essas divulgações, 4,24%. Eu mencionava que temos novidades, atualizações das grandes casas aqui do Brasil para a EZTEC, para o setor de imobiliário, construção civil, a gente classifica de diversas formas. Temos neste momento o Santander reforçando recomendação de compra para a EZTEC com preço-alvo a R$19, dizendo o seguinte, que a construtora reportou dados operacionais razoáveis para o segundo trimestre de 2023, com números de vendas em linha com as estimativas, enquanto os lançamentos vieram abaixo das projeções. Se bem que lançar pouco em 2023 vem se tornando uma moda aí do setor de construção, esperando um pouco aí essa melhora do mercado e, claro, a entrega das unidades que já estão ficando prontas ou que ainda estão em estoque. A venda desses estoques vem sendo aí um ponto crucial para o setor de construção em 2023. Para Bradesco BBI, no entanto, a situação é um pouco menos animadora. Reitera a recomendação neutra para a EZTEC com preço-alvo a R$20, ainda acima da recomendação de Santander, pelo menos em comparação, claro, o preço-alvo. A companhia, segundo essa revisão do relatório, conseguiu aumentar os lançamentos em 15% no segundo trimestre e apresentar velocidade de vendas razoável nos lançamentos em 40%, embora a velocidade de vendas geral em 13% ainda seja tímida para o banco, lembrando Bradesco BBI com recomendação neutra e Santander com recomendação de compra para EZTEC. Vamos dar uma olhada aqui no setor de construção, inclusive o setor imobiliário, com um desempenho interessante no dia de hoje. Nós temos aqui a Azevedo e Travassos 5,23%, vem anunciando diversos contratos, no entanto não são suficientes para deixar o investidor tranquilo. Nós já tivemos esse mesmo ativo, a ZEV3, sendo negociado próximo dos R$7. Hoje, R$1,81. No mês, ainda um desempenho negativo de 8%. No ano, nós temos aí 24% de alta, tentando acompanhar essa alta generalizada do setor de imóveis, aqui do setor imobiliário. Plano e plano 2,94, Tenda 2,43 e nós temos EZTEC aqui, 0,62%. Não tem um dos melhores desempenhos do dia. No entanto, aqui quando a gente estica para o ano de 2023, 45,72% de alta. No mês, ainda no positivo, 5,45%. Do lado negativo, nós temos Elbor, 2,46%. Os resultados se aproximam. A companhia ainda tem muito estoque, pelo menos se a gente olhar para o resultado do primeiro trimestre, mais de 3 bilhões de estoque geral. Não parte Elbor, mas o estoque total aí da companhia. Então, sim, é uma situação um pouco mais preocupante do que o restante do setor quando a gente compara aí com o Mitre, com a própria EZTEC, com outras empresas. Elbor, 2,19%, a gente se aproxima aí da divulgação dos resultados para o segundo trimestre, como eu mencionei, para todas essas companhias. Lavi, 1,33% e Cyrela, 1,05%. Para falar um pouco mais sobre esse cenário, não especificamente para o setor imobiliário, mas todos esses dados que tivemos acesso no dia de hoje, se dá para a gente ficar um pouco mais pessimista com o Ibov, ou, claro, temos motivos para todo esse otimismo, eu gostaria de convidar Pedro Washington, co-CIO da NCH Capital. Muito obrigado novamente pela participação aqui no nosso programa. É sempre muito importante essa conversa direta com os principais especialistas do mercado. Muito obrigado mesmo pela participação aqui no BMC Stock. Nada, obrigado vocês por me receber. Maravilha. Pedro, assustou ou não? Eu quero saber de quem está aí na linha de frente do mercado financeiro brasileiro. Preocupa ou não preocupa esses dados da China, mas principalmente os dados do IBCBR divulgados pela manhã? A gente teve um resultado
inclusive abaixo do piso das expectativas do mercado, pelo menos aquelas expectativas coletadas pelo broadcast. Então eu gostaria de saber aí de quem está atuando diretamente, claro, nesse mercado financeiro, não a parte do jornalista aqui, mas justamente ter essa leitura, se a atividade econômica brasileira ainda está dentro das estimativas, o Focus ainda está projetando ainda mais crescimento, então nós tivemos uma revisão, na verdade, para 2,24% de crescimento em 2023. Então, são informações, o mercado está muito otimista, os dados eles vieram um pouco abaixo das expectativas, mas não sei se são suficientemente preocupantes para motivar alguma revisão. Como que vocês receberam esses dados de atividade aí para o último mês? Bom, assim, os dados, bom não é, né? Assim, vamos fazendo bem, obviamente, era uma conversa diferente se a gente estivesse falando aqui, a estimativa era 0, se tivesse sido positivo 2, veio negativo 2, né? Positivo 2 seria melhor, não tem como fugir disso. Ainda é algo desesperador? Não. Se você olha ali, acho que é muito varejo ainda batendo muito no Brasil, né? Então a questão de endividamento das famílias ainda claramente um problema, né, que o governo tentando aí com o Desenrola, por exemplo, melhorar, mas isso aí claramente ainda é uma âncora hoje que você vive na economia. E então, assim, bom não é bom, acho que é o suficiente para a gente começar a projetar coisas piores? Também ainda não, mas você para pensar um pouco, para entender o que está acontecendo. De novo, acho que a boa parte disso aí vem de varejo, né? Então eu acho que bate inclusive mais aí nesse setor específico. Tá todo mundo com uma certa empolgação, esperando para ver o que acontece quando os juros caírem, de fato, né, melhorar um pouco essa dinâmica, mas parece que a gente, todo mês, fica um mês mais distante, né, da reviravolta, da melhora. Né? Então, acho que assim, o dado preocupa, mas não é hora para pânico, vamos dizer assim, né. Ele é o dado que acho que ninguém gostaria de ter visto, mas não é, agora acabou, a bolsa vai cair 20%, também bem longe ainda dessa realidade. Como você mesmo falou, tem coisas boas ainda que o pessoal está colocando na conta acontecendo. Quando a gente fala de China, de novo, acho que a única coisa de China é que você tem sempre a possibilidade do governo chinês virar a mão, né? Ser um pouco mais agressivo no curto prazo, né? Então ali você tem, digamos assim, alguém com uma caneta que pode resolver o problema. Não acho que vai, mas isso poderia acontecer. Quando você olha para o Brasil, é óbvio que se a China, nosso maior parceiro comercial do Brasil, estivesse indo bem, era melhor. Em termos de bolsa, pesa no maior ativo do índice, né? Então você ter uma China boa é muito importante para o índice Bovespa, mas não necessariamente para as ações, né? Por esse peso muito grande que o índice tem em commodities, principalmente minério, e nos bancos, né? Às vezes é bom a gente dar um passo para trás e entender como o todo tá esses setores, essas empresas, porque realmente elas têm um peso grande demais. Então, às vezes, fica parecendo, né, que você tem, entre aspas, um problema, alguma coisa quando o índice não está indo muito bem, e na verdade você tem muitas oportunidades em outros lugares. E o contrário também, né? Então, às vezes, quando o índice está indo muito bem, digamos que você começa a ter notícia boa da China, volta ali para o high, isso é mais 6% para o índice, 5% para o índice, não necessariamente foi uma mudança estrutural do país, né? Então, né, tem que olhar um pouco esses dois lados da moeda. Mas dito isso, assim, acho que para o Brasil, notícias ruins para o dia de hoje, mas ainda nada que sacramenta aí que vamos ter problema de PIB, né, problema de crescimento no médio prazo, mas certamente uma notícia ruim. Maravilha. O que eu sempre comento aqui na BMC News, enquanto um chora, outro vende lenço. Se a Vale está caindo aqui, não está em seu patamar máximo no ano, a gente ainda vê o Ibovespa
próximo dos 120 mil pontos. Então, não necessariamente a companhia vai fazer um peso muito grande, tem bastante participação no índice, mas não necessariamente tem que ser medida ali como uma saúde ou não do mercado brasileiro. Enquanto a operação da Vale pode estar um pouco mais pressionada, tem outras companhias, como é o caso da construção, que vê nisso uma oportunidade, ou seja, redução dos custos de construção, redução da matéria-prima, inclusive o IMAT, que a gente gosta sempre de dar uma olhada ali, está caindo bastante nesse primeiro semestre de 2023 e tira um peso sobre as construtoras, sobre as incorporadoras, sobre, claro, quem atua direto ali na economia. Então, como eu falo, nós temos um momento um pouco mais negativo para a Vale, mas pode ser positivo para outra companhia e vice-versa. Não necessariamente o índice, que tem bastante pressão de commodities, vai representar o que está acontecendo no interno ali das companhias, nas operações específicas. E eu gostaria de saber justamente sobre isso. Você mencionou perspectivas sobre juros aqui no Brasil, pode demorar mais, pode demorar menos. Eu li algumas avaliações indicando que a economia brasileira um pouco mais pressionada pode sim ser um dos fatores que corroborem aí para uma queda de juros um pouco mais rápida pelo Banco Central. Então, não sei como você identificou esse momento. É aquele negócio, né? Às vezes a notícia negativa pode ser tomada como positiva, a notícia positiva, na verdade, é um pouco mais negativa para alguns segmentos do mercado. Como que essa economia é um pouco menos pujante do que nós projetávamos aí, bem menos, que estava abaixo, inclusive, do piso aí das expectativas, mas foi um dado ruim, mas não catastrófico, como você bem mencionava, pode ajudar na queda um pouco mais acelerada dos juros. Como que você enxerga esse patamar? E, claro, a gente teve pouca participação, pelo menos aquela participação que nós víamos nas últimas divulgações, do agronegócio. Como que você enxerga aí esse papel, esse poder do agronegócio, pelo menos ao longo do ano? Nós tivemos um resultado brutal no primeiro trimestre. Você acha que pode se repetir nesse segundo trimestre? Ou o dado ainda deixa alguns passos atrás? E quanto necessariamente um dado bom para a economia, tocada só pelo agronegócio, é um resultado positivo para o investidor? Acho que são várias perguntas aqui, várias dúvidas que a gente tem sobre a visão do mercado desses dados apresentados. Vamos lá, assim, quando a gente fala da questão do dado ruim, né, às vezes ajuda os juros a cair, a gente viveu muito isso no passado com os juros americanos, né? Você via dado ruim, às vezes, de emprego, ou dado abaixo do esperado, e aí no primeiro momento a bolsa caía e depois o pessoal, não, mas dado ruim quer dizer que vai baixar os juros. Aí a bolsa voltava a subir. Então tem um pouco disso. Eu acho que não é o suficiente para mudar muito do que o Banco Central aqui vai fazer. Eu acho difícil esse dado sozinho, né, mudar o script ali, que eu acredito que vai ser 0,25. Porque o Banco Central tem sido extremamente tentando não dar muita volatilidade no sentido, né, telegrafar com muita antecedência aquilo que ele vai fazer. Então acho difícil que ele mude alguma coisa para a próxima reunião imediatamente sem comunicar, né? Então é por isso que eu acho assim, uma sequência de dados desse, sim, aí eu acho que faz com que o ciclo acelere. A gente continua vendo inflação caindo, IGPM, né, IGP caindo, né? Então assim, a inflação até o final do ano ela até aumenta no 12 meses, mas de forma relativamente controlada. Então eventualmente você pode ter não uma pressão, porque claramente o Banco Central não está caindo nessa depressão, mas de ter um olhar de dizer, olha, dá para ir mais rápido, né? E precisa ir mais rápido, dá para ir mais rápido, né? Então acho que sim, mas acho que não é só o dado de hoje. Se você tiver uma continuidade desses dados aí no curto prazo, né, nos próximos 2-3 meses, aí eu acho que a gente pode ver sim uma aceleração aí daqui umas 2 reuniões do Copom para baixo. Acho que dá para colocar isso na conta, sim. Quando a gente olha o agronegócio, né, que você comentou, veio muito forte no primeiro tri. Eu acho que commodities caíram, então não acho que venha tão pujante, digamos assim, no restante do ano. E agora, infelizmente para o investidor brasileiro, isso acaba sendo pouco relevante. Você tem pouquíssimas oportunidades, né, de participar do agronegócio brasileiro. Eu espero, inclusive, que na próxima janela de mercado a gente veja muito mais empresas do agronegócio entrando no Ibovespa, acessando o mercado de capitais. Eu acho que o primeiro passo, a gente aqui tem um Fiagro, né, então a gente viu esse primeiro passo com
com o Fiagro, de pelo menos na questão de dívida, o pessoal acessando um pouco mais o mercado de capitais, ficando um pouco menos dependente de crédito público. Acho que isso até ajuda, inclusive, né, os cofres públicos, de certa forma, você criar um mercado de capitais relevante para esse tipo de empresa. E eu acho que assim, o próximo passo num bom mercado, o resultado tem sido bom dessas empresas, tem muita empresa boa no setor, muita empresa boa, e que pode sim acessar mercado de capitais, tomar equity, crescer, né? Você criar empresas, né? Ter mais M&A no setor, etc. Então, infelizmente hoje a pessoa física tem pouco acesso a participar desse tipo de oportunidade, né? Então, o segundo semestre aí eu acho que até é bem marginalmente mais fraco, mas também acho que impacta pouco a bolsa brasileira, etc. Eu acho que a gente teve um certo susto do lado da dívida, com um pouco da fraqueza ali do juros muito altos, a dívida desse setor é praticamente CDI+, mas eu acho que está grande parte equacionada, mas acho que é isso, assim, infelizmente não tem muito como participar, mas eu espero que isso mude, assim, venha uma onda de IPOs aí, 2024, 2025, muita coisa do agro. Maravilha. Você tinha mais uma que eu pulei. Acho que foram todas as 3 atendidas, na verdade. A gente falou sobre essa expectativa, peso do agro, falou sobre a reação do Banco Central. Então, os temas gerais aqui que estavam na minha cabeça, pelo menos de dúvida, já foram atendidos, viu, Pedro? Eu sempre gosto de comentar que nós somos um mercado característico pelo agronegócio, uma das maiores potências aqui do Brasil. Só olhar para o PIB do primeiro trimestre, mais de 20% de crescimento, puxou para cima, 10% do PIB aí, se a gente comparar a percentagem de participação nesse produto interno brasileiro. No entanto, nós temos, claro, poucas oportunidades alternativas. Tem companhia de silos que não necessariamente ali está ligada ao setor, mas não é a produção do agronegócio. Nós temos a companhia ali como o Brasil Agro, que mais vende terra do que produz nessas terras, então você tem pouca participação na produção geral do agronegócio. Então, você tem poucas alternativas hoje para o investidor, pelo menos de bolsa de valores, para integrar, para participar desse mercado. Justamente uma das dores aí que eu enxergo no mercado brasileiro, né, Pedro? Exato. Se você for pensar em percentual do PIB, né? PIB direto de agro está ali entre 15% e 20%. A bolsa deveria ter entre 15% a 20% direto de agro, né? Você tem hoje poucas empresas, né? Brasil Agro eu considero uma, SLC, São Martinho, Raizen. Então você tem alguns players ali, mas ainda não é expressivo, né? Não é expressivo, né? A gente tem de commodities, tem minério de ferro e tem petróleo, mas as commodities agrícolas aqui ficam um pouco de fora. Exatamente. Um pouco de proteína, né? Mas que de certa forma faz parte, mas falta as grandes empresas, grandes produtores de soja, por exemplo, listados no Ibovespa. Maravilha, a gente tem um monte de empresa aqui de tecnologia, talvez aí alguns segmentos até mais adversos, é difícil do investidor aqui mais tradicional entender. A gente tem pouca companhia do setor de agronegócio, sempre uma dor aí que eu destaco aqui na nossa programação. E claro, fico a entender o que impede essas companhias de acessarem o mercado de capitais, ou se essas companhias, empresas, grandes produtores não querem acessar o mercado de capitais. Uma alternativa, como você bem mencionava, o Fiagro, mas mais pelo lado da dívida ali, mais pelo lado da cessão de crédito, então não tem a participação direta ali no resultado da companhia. Pedro, eu gostaria de agradecer imensamente a participação no dia de hoje, já me tirou aqui algumas dúvidas, eu tenho certeza que esclareceu bastante coisa aqui para o investidor que está nos acompanhando. Muito obrigado mesmo pela participação, seja sempre muito bem-vindo e, claro, convido todo mundo aí a conhecer os produtos oferecidos pela NCH. Você mencionava que tem Fiagro, mas tem bastante coisa aí disponível por vocês. Sim. Sempre que eu chamo a atenção aí do pessoal que nos assiste, que o participante aqui, o convidado, o especialista, está trabalhando no mercado financeiro, tem produtos oferecidos, então sempre convido aí todo mundo a conhecer o que eles oferecem. Muito obrigado mesmo. A casa hoje temos Fiagro, FII, fundo de crédito, fundo de equity. Bastante então, coisa, né? A gente consegue ter uma visão boa aí do mercado como um todo. Maravilha, muito obrigado. Muito obrigado. Então, sempre à disposição.
Maravilha, Pedro Washington, co-CEO da NCH Capital, seja sempre muito bem-vindo. E você que também nos assiste neste momento, seja sempre muito bem-vindo aqui à programação da BMC News. Com o mercado em tempo real e mesmo com o mercado fechado, tem bastante coisa aqui sendo produzida. Nossa programação é 24 horas por 7. Se você está com insônia, abre de madrugada na BMC News, com certeza tem alguma coisa passando ali na nossa programação sobre o mercado financeiro que vai, claro, agregar ao seu cotidiano e auxiliar, ajudar na tomada de decisão de investimentos. Por enquanto, o mercado está no vai ou não vai para lá, vem para cá. Praticamente cravado aqui na cotação de sexta-feira, 0,01% de alta, mas há pouquíssimo tempo atrás, coisa de minutos, estava no 0,01 negativo. Então, está oscilando aí entre o positivo e negativo, sem sair muito do lugar, o que já é uma grande conquista para o nosso Ibovespa, que abriu o mercado, abriu as negociações aqui em queda. Dados do IBCBR não vieram positivos, não agradaram o mercado, vieram abaixo do piso das expectativas coletadas e os dados, claro, do PIB chinês também vieram aquém do que o mercado estava projetando. Então, dois dados que influenciam diretamente as principais companhias listadas aqui no nosso mercado brasileiro e que, claro, fazem pressão negativa. A gente já está recuperando aí boa parte das perdas e, claro, cravando essa estabilidade no momento. O dólar futuro, no dia de hoje, em alta, 0,53% de alta, R$ 4,83. Se nós esticarmos aqui a cotação das principais moedas do planeta, eu acho que eu não vou conseguir porque eu perdi o meu ranking de moedas, mas daqui a pouco a gente traz essa informação para você que nos acompanha. Eu gostaria de trazer uma informação importantíssima e agora destacar a participação aqui do nosso portal de notícias. Você conhece o portal de notícias da BMC News? Nós temos aqui uma matéria super importante para você acompanhar e deixar claro na sua aba de favoritos. Temporada de balanços do segundo trimestre de 2023. Confira o calendário de divulgação das companhias listadas. Então, por aqui, nós temos as principais companhias, a data de divulgação desses resultados e também é importante o horário, se é após o fechamento ou antes da abertura do mercado. Então, para você que é investidor, quer ficar ligado, atento no mercado e nas operações dessas empresas em que investe, super importante, entra lá no nosso portal de notícias, resultados do segundo trimestre, tem um calendário completo, nós já começamos aí, no próximo dia 18, Home divulga os seus resultados após o fechamento do mercado, ou seja, hoje é o dia 17, amanhã, depois do fechamento, nós já temos a divulgação de Home, a VEG divulga logo em seguida no dia 19 e a partir do dia 25, nós começamos com mais intensidade a temporada de divulgações de balanços operacionais com Carrefour, Neo Energia, Telefônica Brasil, Santander, Açaí, e aí vai por vai, todas as companhias, elas vão divulgar aí, pelo menos a maioria, o grosso das companhias, salvo uma ou outra que tem um período de coleta de dados operacionais diferente, vão divulgar aí nas próximas semanas. Então fique atento, portal da BMC News, não perca essa oportunidade. Nós somos um veículo multicanais, estamos em todos os lados, estamos na TV fechada, na internet, nas redes sociais e, claro, no nosso portal de notícias. Sempre destaco o trabalho incrível do pessoal lá do portal que faz essa atualização diária e constante do mercado financeiro nacional e internacional. Principais destaques do dia, negativo. Local Web, 4,62%. As principais casas do Brasil já indicam que os resultados do segundo trimestre não vão vir animadores, vão vir fraco, mas com perspectivas positivas. Então, é aquele, no curto prazo é ruim, mas no longo prazo pode ser um bom investimento. 4,49% de queda. Multiplan também com 2,17% negativo. Do lado positivo, Raízen, Santander e também aqui, Redditor, 2,63% para Redditor. Santander aqui, Sambi11, tá sambando aqui, 1,88% de alta, tá indo para um lado para o outro, confunde o apresentador. No entanto, é um bancão, é uma das principais instituições financeiras do Brasil, está entre as maiores altas, com talvez perspectivas um pouco mais positivas para o setor bancário como um todo nessa temporada. Eu vou ficando por aqui, mas logo em seguida tem BMC Market, então não saia daí, acompanhe agora o nosso próximo programa. Tchau, tchau. Quais foram os fatores que fizeram essas operações elas desempenharem e por que surpreenderam o mercado financeiro? Business traz panoramas, resultados, prospecções e expectativas de companhias listadas no mercado. BMC News. Informação que gera valor. Você provavelmente já ouviu falar dela.
Conhecida como uma das maiores crises desde a Grande Depressão. Mas você lembra o que aconteceu na crise de 2008? Eu sou Renata Nunes e vou te contar um pouco mais sobre uma das maiores bolhas financeiras do século. A crise financeira de 2008 foi causada por uma bolha imobiliária nos Estados Unidos, a maior economia do mundo, causada pelo aumento expressivo nos valores imobiliários e não foi acompanhada pela renda da população americana na época. Com isso, bancos começaram a oferecer mais crédito para a população, o que expandiu o crédito imobiliário e atraiu o consumo, causando a valorização desses imóveis. Basicamente, os bancos passaram a oferecer empréstimos a juros baixos para a população financiar e comprar imóveis. E aqui vale lembrar que muitas vezes as pessoas não conseguiam comprovar renda. Bom, obviamente isso aumentou a procura por imóveis e com isso, respeitando a lei da oferta e demanda, os preços foram subindo, mas não pela valorização das áreas, e sim pela alta procura. A consequência disso, uma bolha imobiliária. Acontece que muitos desses empréstimos bancários para financiar esses imóveis eram vendidos na forma de títulos imobiliários, com taxas de retorno bem altas. Com isso, os investidores se tornaram credores dessas pessoas que tomaram crédito